Paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula das lições de jovens da nossa CPAD, iniciando mais um trimestre para a glória de Deus. Nesse trimestre nós vamos começar a estudar sobre a primeira carta à Igreja de Corinto. É a lição número 1 do dia 4 de abril de 2021. O texto do dia diz assim: porque todos fostes comprados com bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 aos Coríntios 6, versículo 20. A síntese: a verdadeira maturidade espiritual gera relacionamentos saudáveis, firmados no amor, e promove a unidade da igreja. Vamos aos objetivos dessa lição. Primeiro, expor e explicar a autoria, a data, o local e propósito da primeira carta aos Coríntios. Segundo objetivo, descrever o contexto histórico e cultural da cidade de Corinto, os destinatários da carta. E o terceiro objetivo, mostrar as principais características da primeira carta aos Coríntios. Nós temos então o autor dessa lição, pastor Natalino das Neves, que é o pastor da Assembleia de Deus de Curitiba, lá no Paraná. Ele é doutor em teologia pela PUC, lá de Curitiba, e ele é escritor de várias obras publicadas pela CPAD. Então vamos ao texto bíblico, que se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Na introdução, nós observamos então, neste trimestre, nós vamos estudar a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nessa primeira lição, nós vamos ter uma visão panorâmica da carta e o seu contexto, o contexto em que essa carta foi escrita. Veremos também quem é o autor, a ocasião e o motivo pelo qual esta epístola, esta carta foi escrita. Em seguida, veremos um panorama da cidade e das comunidades judaica e cristã que ali residiam e as principais características da carta. Então, tudo isso nessa primeira lição, panorama geral, para nós introduzirmos então depois, mais à frente, os assuntos mais aprofundados dessa carta. Então, primeiro, autoria, data, local e propósito. Paulo, o autor da carta.
O apóstolo Paulo é o autor da primeira carta aos Coríntios. Ele ficou conhecido como apóstolo dos gentios, mas ele era judeu. Nós vamos ler aí aos Romanos, carta aos Romanos, capítulo 11, Romanos 11, e o versículo de número 1. Abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, e leiamos juntos aí essas referências. Romanos 11, 1, ele diz: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da tribo de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, Paulo, ele era judeu, era também cidadão romano. Nós encontramos isso em Atos, capítulo 16, versículos 37 e 38, quando nós lemos: mas Paulo replicou: açoitaram-me publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. 38. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, Paulo, ele era judeu e ele tinha a cidadania romana, né? Também, e ele era cidadão da diáspora, influenciado pela cultura helenista, que é a cultura grega. Então ele era versado não só na língua grega, mas em toda a cultura grega. Paulo falava o hebraico, nós confirmamos isso em Atos, capítulo 22, os versículos 1 e 2. Se você puder acompanhar, você que é aluno, que é professor, vamos juntos. Estamos introduzindo um novo trimestre, então é importante você ler a Bíblia junto com seu professor, com seu aluno. Atos 22, 1 e 2, ele diz: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, então, ele fez o seu pronunciamento, o seu discurso, a sua defesa, ele fez na língua hebraica, na língua original, mostrando que ele era um cidadão judeu de fina estampa, né? Então, ele falava o hebraico, além do aramaico, do grego e do latim. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele era um poliglota, ele era um estudioso, né? Ele era versado em várias línguas, né? A religiosidade e o rigor no cumprimento da lei fizeram dele um perseguidor dos seguidores de Cristo, pois acreditava estar fazendo a vontade de Deus. Então, Paulo, por ser uma pessoa muito religiosa, por ser um judeu extremamente ortodoxo, ele então perseguia a igreja de Cristo, enquanto era judeu, enquanto ele era seguidor da lei. Ele tornou-se um ferrenho seguidor dos cristãos. Em Gálatas 1, 13 e 14, ele diz, né, ele dá o seu testemunho: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então,
ele era um judeu ortodoxo e ele era mais religioso do que todos os da geração dele, tá? Isso que ele está querendo dizer aqui. Então, todavia, apesar disso que nós acabamos de ver, diz o texto, ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho para Damasco, onde ele entregou a sua vida a Cristo, e de perseguidor da igreja, ele passou a ser perseguido por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo. Isto está em Atos capítulo 9, do versículo 1 até o 31, quando fala da conversão de Saulo a caminho de Damasco. Então, aqui ele ainda era Saulo, ele ainda era perseguidor, mas a partir do capítulo 9 ele tem um encontro com o próprio Cristo, né? E aí vai contando a história, no versículo 1 fala que ele estava caminhando para lá e pediu cartas, que lhe fora dado a partir do versículo 2, cartas para prender, matar homens, mulheres, pessoas que servissem a Jesus, que fossem cristãos, ele iria perseguir. Mas diz o versículo 3 que quando ele estava indo para Damasco, ele então é cercado por um resplendor de luz, versículo 3, e caindo em terra ouviu uma grande voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí aqui então tem todo um diálogo dele com Jesus, Ele pergunta o que é para fazer. O versículo 9 diz que ele ficou 3 dias sem ver, e já nesses 3 dias cego, ele ficou em jejum, sem comer e sem beber. E então ele vai até Ananias, ele é enviado a Ananias, e Ananias também recebe de Deus uma ordem de Jesus para ir até Saulo orar por ele. E aí tem a história de Ananias, falando que ele era um perseguidor da igreja, e enfim, mas obedeceu e foi lá orar por ele. Então, o comentarista diz que Paulo, mais do que ninguém, contribuiu para a expansão do cristianismo no primeiro século. Ou seja, Paulo, o autor desta carta, ele era perseguidor da igreja, mas ele se converteu a Jesus de Nazaré e passou a ser um dos cristãos mais importantes do cristianismo. Segundo, a ocasião, o local e a data em que fora escrita esta carta. Então, Paulo chegou à cidade de Corinto entre o ano 50 e 51, você pode confirmar em Atos capítulo 18 e o versículo 1, quando diz assim: depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, vindo de Atenas, Então ele estava na Grécia, e de lá ele se encaminhou para Corinto. Ele se hospedou na casa de Priscila e Áquila, um casal de missionários que haviam sido expulsos de Roma em 49 depois de Cristo, por meio do decreto do imperador Cláudio. Então esse imperador, depois da morte de Cristo, ele então levantou uma grande perseguição contra os cristãos e fez um decreto expulsando todos os cristãos lá de Roma, E esse foi uma lei que foi baixada expulsando todos os cristãos lá de Roma. Aí esse casal então teve que sair de lá. Paulo permaneceu por 18 meses lá em Corinto, na cidade de Corinto, trabalhando na oficina de Priscila e Áquila, fabricando tendas. Então, ele trabalhou para se sustentar,
pregando o evangelho, começando pelos judeus na sinagoga, onde sofreu forte resistência. Então, naquela época, Paulo ainda tinha livre acesso à sinagoga, porque afinal ele era judeu, ele pregava o judaísmo, mas quando ele entrou nas sinagogas e começou a pregar o cristianismo, então ele começou a sofrer resistência e perseguição, tá? Então ele passou a se dedicar à pregação aos pagãos. Então ele deixou de pregar para os judeus e começou a pregar para os outros povos, né? Para os bárbaros, para os pagãos, para quem não era judeu. Lembrando que quem não era judeu era chamado de gentio. Todos os demais povos da terra eram considerados gentios. E Paulo, então, começou a pregar aos gentios, aos pagãos, se reunindo, conforme o comentário aí, na casa de Tício Justo, que ficava ao lado da sinagoga. Então, ele fora proibido de pregar na sinagoga e esse Tício, então, convidou para pregar, fazer culto lá na casa dele. Em Atos 18, 6 e 7, ele diz: mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes, então ele foi expulso de lá da sinagoga: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Aquilo que nós acabamos de falar. Passou a pregar para os demais povos e saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Então ele começou a reunir-se na casa desse Tito Justo, para pregar o evangelho. Tá? Depois, no início, a comunidade de cristãos era formada de pobres e de pessoas sem muita instrução, ou seja, trabalhadores, pessoas simples. A gente pode olhar isso em 1 Coríntios 1 e 26, né? A primeira carta, capítulo 1 e o versículo 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muito os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então ele está dizendo aqui que ele está se dirigindo a pessoas simples, tá? Não são pessoas sábias, não são pessoas poderosas, não são pessoas que fazem parte da nobreza, tá? Então ele começou a pregar o evangelho para essas pessoas. No capítulo 7, o versículo 21, de novo, ele repete, ele diz: foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Então, ele está falando aqui de pessoas que eram servas, pessoas que eram simples, pessoas que eram trabalhadoras. No capítulo 11, o versículo 21 e 22, ele também diz o seguinte: porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se, né? Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, os pobres, né, os simples? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Então aqui a igreja já era composta, já estava alguns ricos também se convertendo, alguns nobres já estavam se misturando. Então ele diz, era formado de pessoas pobres e sem muita instrução, até que Crispo e Sóstenes, ambos chefes da sinagoga, também se converteram. Então vejamos lá no capítulo 18 de Atos, onde nós estávamos, Atos 18, nós agora temos algumas pessoas importantes
se convertendo. Atos 18:8, quando ele diz assim: e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Então, esse chefe da sinagoga, Crispo, se converteu, ele e toda a sua casa, e então já era uma grande influência. No versículo 17 diz: então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho nada destas coisas o incomodava. Então, Sóstenes também era um dos principais ali da sinagoga. Então, continuando, a estadia de Paulo foi marcada por muitas tensões e conflitos, muitas dificuldades Paulo enfrentou. Essa situação provocou intensa interação entre Paulo e a igreja de Corinto. Então, quando a igreja que estava em formação viu que ele era judeu, mas ele já tinha deixado as práticas judaicas para caminhar com Cristo, eles começaram a dar outro crédito para Paulo. A primeira carta, então, foi escrita quando Paulo estava em Éfeso, durante a terceira viagem missionária, entre os anos 55 e 56 depois de Cristo. Nós podemos confirmar em 1 Coríntios, capítulo 16, e o versículo 8, em que está escrito: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Então ele estava em Éfeso e ali ele iria continuar. Então, nesse período, ele escreveu esta carta no ano, então, entre os anos 55 e 56 depois de Cristo. E agora os propósitos, né? Quais eram os propósitos dessa carta? Para que Paulo escreveu? Então, não existe um único propósito para a carta, pois o seu conteúdo evidencia algumas finalidades. Vamos a elas. Primeira finalidade: orientar os crentes depois que os da família de Cloé comunicaram que havia contenda entre os irmãos. Tá? Lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 11, ele deixa claro esse objetivo, quando ele diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, está escrevendo a carta aos Coríntios, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Então ele recebeu um comunicado, então ele escreveu essa carta para ajudar a resolver esses problemas, essas contendas que havia entre os irmãos. Segundo propósito, tratar de vários problemas, como por exemplo, divisões. Olha o versículo 12, quando ele diz assim, quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Versículo 13, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? 14, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Então, ele estava escrevendo também para tratar desse problema da divisão. As pessoas estavam divididas, um era de Pedro, outro de Apolo, outro era de Paulo, outro era de Jesus. Tá? Então havia esse problema. Um outro problema que ele escreveu para resolver está em capítulo 5, versículo 1. 1 Coríntios 5 e 1, quando ele diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios há.
como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Então ele escreveu para tratar também dessa fornicação, esse pecado de um filho que estava se deitando com a mulher do seu próprio pai. Coisa absurda naquela época, até para os pagãos, quem dirá para os crentes. E também para resolver brigas internas levadas ao tribunal da cidade. No capítulo 6, versículo 1, do 1, ele fala sobre isso. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então, procurando juízes ímpios para resolver as suas causas, tá? Um outro propósito dessa carta também era para resolver algumas dúvidas a respeito do casamento, tá lá em 1 Coríntios 7, do 1 ao 40. As pessoas tinham dúvidas sobre relacionamento conjugal, se podia divorciar, se podia casar de novo, em que situação. Então, ele também escreveu para responder sobre essas dúvidas. Outra, responder dúvidas sobre alimentos sacrificados aos ídolos. Tá? No capítulo 8, do 1 ao 13. Tá? Uma outra questão que ele, para responder dúvidas do comportamento das mulheres na igreja. Está lá em 1 Coríntios 11, do versículo 2 ao 16. Tá? Como é que essas mulheres, né, que haviam se convertido do paganismo, né, das deusas Afrodite, daqueles templos pagãos, e agora estavam no templo de Deus, na igreja de Deus, como é que elas deveriam se comportar? Então, Paulo dá essa orientação. Uma outra questão que Paulo, um outro propósito, responder sobre o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Como é que se devia celebrar? Que até então era celebrada a Páscoa, né? Comendo um cordeiro sacrificado com todo um preparo. E agora, como é que seria nessa igreja que estava nascendo, nessa nova aliança, como se deveria celebrar a ceia? Então Paulo escreve para responder. E sobre a necessidade de ordem nos cultos. Essa igreja era uma igreja extremamente pentecostal, ela tinha todos os dons. E como é que ela estava se comportando? Nós vamos ver ao longo do estudo dessa carta que era uma coisa meio complicada, meio bagunçada. Então ele escreve essa carta para organizar o culto, a liturgia, o uso dos dons espirituais e também para responder dúvidas sobre as questões a respeito da ressurreição. Está lá no capítulo 15. Tá? Então, havia algumas pessoas ali que não criam na ressurreição, inclusive não criam nem na ressurreição de Jesus, né? Logo no começo do capítulo 15 ele trata sobre isso. Então, os propósitos dessa carta eram vários, era uma carta uma carta extremamente doutrinária. Por isso que é muito importante, meu irmão, minha irmã, que você frequente culto de ensino. Hoje nós temos a escola bíblica dominical, onde essas questões são tratadas. Tem o culto de ensino da palavra, onde o líder da igreja ele trata dessas questões. Por quê? Porque senão você fica uma pessoa alienada. Eu conheço, por exemplo, algumas pessoas que não é crente há muito tempo e não sabe quase nada sobre o dízimo. E aí fica questionando, mas o dízimo não é da antiga aliança, mas a gente não é na nova aliança, mas Jesus não falou nada sobre o dízimo, e aí fica aquelas discussões inúteis, a pessoa não estuda, não lê a Bíblia, não frequenta a escola dominical, não vai nos cultos de ensino da palavra e quer ficar questionando, quer ficar perguntando, quer ficar polemizando. Meu irmão, vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra, vai frequentar esses cultos onde esses assuntos são tratados. E aí, a partir do momento que você tem
uma base, um conhecimento, aí sim você pode discutir, pode trocar ideias de maneira saudável, equilibrada, mas enquanto você não sabe nada, vai pelo menos frequentar a escola dominical e o culto de ensino. É isso que nós orientamos nas nossas congregações e todo o ministério do Belém, tá bom? No tópico número 2, nós vemos quem foram os destinatários da carta. Para quem essa carta foi escrita? E aí ele coloca a cidade de Corinto, onde ficava essa igreja. A cidade sofreu uma grande devastação em 146 a.C., então quase 150 anos antes, essa cidade de Corinto, ela foi quase totalmente destruída, mas 100 anos depois, um século depois, ela tornou-se uma cidade colônia, a metrópole da província romana de Acaia. Então ela era próxima do mar, né? Tinha portos, não era só um. Então essa cidade ela prosperou porque os navios tinham que parar ali. Na época em que o apóstolo Paulo escreveu a sua carta, a cidade era sinônimo. O que tinha nessa cidade? Riqueza, luxo, alcoolismo, corrupção e frouxidão moral. Ou seja, lá você podia ser o que você quisesse, você não precisava dar satisfação para ninguém, você podia se relacionar com homens, com mulheres, com crianças, com animais, você podia ter a vida que você quisesse, que ninguém iria se intrometer. Essa é a verdade. Ali era livre. Ali ninguém tomava conta da vida de ninguém, cada um vivia a sua vida do jeito que quisesse. Ou seja, havia uma frouxidão moral, tá? Uma população heterogênea com mais de 400 mil habitantes, tá? Então era uma população grande, muita gente, né? Corinto era uma cidade próspera, tinha 2 grandes portos e um excelente comércio. Então ali era uma cidade de muito comércio, muito negócio, rolava muito dinheiro, tá, naquele local. No entanto, 2/3 da população eram de escravos e trabalhadores, ou seja, a maioria da população era de escravos e trabalhadores. Na religião se destacava o grande templo de Afrodite, a deusa do amor, onde os fiéis eram atendidos por várias prostitutas cultuais. Então essas prostitutas, em nome da religião, elas tinham que se prostituir com os homens, tá? Elas vendiam seus corpos, né, em nome da religião. Ali grandes festas tidas como sagradas, com carnes sacrificadas a ídolos, eram celebradas. Então eram festas em nome da religião, né, com sacrifícios, inclusive até, segundo alguns historiadores, de crianças, né, e de animais, né? Nessa comunidade se valorizava a sabedoria filosófica, o conhecimento considerado como fonte de libertação humana, tá? Então a filosofia era muito forte ali em Corinto, nessa cidade, e por isso Paulo procurava conscientizar os cristãos em Corinto de que eles não podiam reproduzir a promiscuidade que dominava a cidade. Então veja que a igreja dessa cidade, ela tinha uma dificuldade muito grande. Havia uma mistura muito grande, uma dificuldade muito grande de se viver as regras do cristianismo. Havia uma mistura muito grande. Então, e o ensino era para que o crente ele vivesse de acordo com os padrões de Cristo. Então nós já vimos aí a cidade de Corinto, dois grandes portos, grande comércio, muito dinheiro, muitos negócios,
um grande templo de Afrodite, havia outros também, mas esse é o principal, né? E muita idolatria, tá? Segundo, a comunidade judaica de Corinto. A comunidade tinha uma sinagoga formada na sua maioria por judeus que foram expulsos de Roma, que nós já comentamos, pelo decreto do imperador Cláudio, no ano 54 a.C. Então, esses cristãos começaram a frequentar a sinagoga, formaram ali, eles eram na sua maioria judeus, então se reuniram em sinagoga. Uma robusta comunidade com influência religiosa própria, uma forte vida familiar e influente padrão moral, porque a maioria era judeu. A comunidade judaica se manifestava contra a pregação messiânica de Paulo. Então, quando Paulo veio pregando o cristianismo, nós já lemos a referência, ele foi banido da comunidade judaica. E os anciãos, revoltados com a mensagem do apóstolo, acabam por arrastá-lo para ser julgado por um tribunal romano. Galho, procônsul na Acaia, se recusou a julgar o caso, por entender que era uma questão judaica interna, era da alçada deles ali. Assim Paulo sai absolvido, nós vemos lá em Atos 18:15, e durante a estadia dele em Corinto, o relacionamento com a comunidade judaica foi marcado por tensões e conflitos. Conforme nós já falamos alguns minutos atrás, ele era um judeu extremamente ortodoxo. Na geração dele, ele era um dos cabeças, ele estava sendo preparado para ser um dos sacerdotes, um dos líderes do Senado judaico e etc. Então, para aquela comunidade judaica, Paulo tornou-se uma grande decepção como judeu. Por isso havia essa extrema tensão, esses conflitos, essa perseguição contra a pessoa de Paulo. Vamos ver a igreja em Corinto. Já falamos que isso é só um apanhado geral, apesar de eu estar me detendo, mas eu já estou dando uma corridinha aqui. A igreja em Corinto. Paulo fundou e consolidou a igreja em Corinto. Nós já vimos que ele ficou ali há um par de tempo pregando o evangelho. Por exemplo, em 1 Coríntios 3, do versículo 6 e 10, ele deixa claro, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. No versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Então, ele fundou, né, o evangelho ali naquela cidade, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, ele era o fundador, ele consolidou as regras, né, a liturgia do culto cristão. Os primeiros membros eram provenientes da comunidade judaica, lógico, assim como eles saíram do judaísmo para o cristianismo, mas a maioria dos cristãos tinha origem no círculo de pagãos, simpatizantes com o monoteísmo judaico, ou seja, de servir a um Deus somente. Então, dois grandes perigos ameaçavam a unidade da igreja local. Dois perigos. Primeiro, o legalismo, que era a salvação por meio da obediência exclusiva a certos regulamentos e costumes da lei, ou seja, o legalismo pregava só tem salvação para quem cumpre a lei, que era totalmente diferente do cristianismo. E o segundo perigo, o antinomismo. O que era o antinomismo? Uma teoria que pregava a salvação vem pela fé e não era necessário se sujeitar a nenhuma lei moral. Ou seja, você podia ser cristão do jeito que você quisesse. Você era livre. Então eram os dois extremos. Ou você era legalista, você era cristão, mas tinha que obedecer à lei de Moisés,
ou o contrário, você não tinha que obedecer a nenhum princípio moral, você não tinha que obedecer nada do que a Torá falava, princípios morais, lei moral. Era uma igreja rica em dons, mas imatura espiritualmente, tá? E hoje nós temos esse mesmo problema. Às vezes a igreja, ela tem muitos dons, mas as pessoas que recebem os dons, elas são imaturas, precisa frequentar a escola dominical, precisa aprender a operar os dons que é recebido de Deus. Assim como a igreja de Corinto, ela foi ensinada como operar os dons espirituais. Vamos ao tópico número 3 e nós já estamos caminhando para o final. As principais características da primeira carta. Tá? As cartas de Paulo à igreja em Corinto, os vários conflitos e as diferentes questões doutrinárias provocaram uma intensa troca de correspondências entre Paulo e a igreja em Corinto. No cânon bíblico, a Bíblia, existem somente 2 cartas. Todavia, foram escritas pelo menos 4 cartas. 2 delas se perderam. Nós vemos isso em 1 Coríntios 5 e 9, quando ele diz assim, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então ele já havia escrito outras cartas, mas essas cartas se perderam. 2 delas se perderam. Uma outra questão característica dessa primeira carta, imaturidade espiritual. O problema que mais preocupava o apóstolo era a divisão interna da igreja. 1 Coríntios 3, do versículo 1 ao 9, quando ele fala aquela questão lá, um diz que sou de Apolo, outro de Pedro e tal, essa divisão. Esse comportamento demonstrava a imaturidade espiritual da congregação. Tal problema perpassa toda a carta, porém, recebe uma atenção especial nos 4 primeiros capítulos. O apóstolo tratou a questão da divisão de forma carinhosa, porém firme. Nós precisamos tomar muito cuidado com as divisões internas. Precisamos estar atentos e pedir a Deus que tenha misericórdia do nosso povo e da nossa igreja. Então, imaturidade espiritual, isso é coisa de crente, bobo, crente simples, crente que fica, eu prefiro aquele pastor, eu prefiro aquele professor, aquela irmã, ela ora tão bonito, e aí fica querendo seguir aquela pessoa. Não, irmão, você tem que seguir a Cristo. Nós somos seguidores de Cristo, foi Jesus que morreu na cruz do Calvário no nosso lugar. Então, cuidado com essa imaturidade espiritual. Número 3, o contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Não se esqueça que Corinto era um berço filosófico de sabedoria humana. As pessoas discutiam, as pessoas iam para as praças falar, declamar poemas, declamar teses, defender teses. Então era um local onde as pessoas eram muito capacitadas, E agora entra o contraste, a sabedoria do mundo com a cruz de Cristo. E aí ele coloca, outra característica que se destaca na carta é a ênfase que Paulo dá ao contraste entre a loucura da cruz, que toda pessoa que morria e era crucificado na cruz, essa morte de cruz, para os gregos, isso era loucura, não tinha como. Toda pessoa que morria crucificada, ela estava amaldiçoada na cabeça dos gregos e também, por que não dizer, na cabeça dos judeus, tá? Então era uma loucura. E a sabedoria do mundo, tá? Havia um contraste. Corinto contava com a grande quantidade de filósofos, poetas e oradores que se orgulhavam da sua herança cultural e intelectual, herança intelectual que ia passando de pai para filho, de tio para sobrinho e assim sucessivamente. Todavia, o apóstolo deixa claro que a sabedoria deste mundo não pode definir o modo de viver do cristão. O que define o modo de viver do cristão
é o Evangelho de Cristo. Então, quando Paulo esteve em Corinto pela primeira vez, a sua principal mensagem foi a respeito do Cristo crucificado, o Evangelho de Cristo. Ele não se importava em ser contestado e chamado de louco, porque ele sabia que a mensagem da cruz de Cristo condenava as divisões, questionava a vanglória dos que praticavam escândalos, né? Conforme nós falamos aqui, o antinomismo, tá? Censurava a imoralidade sexual e reprovava o comportamento egoísta nas reuniões, conforme nós falamos lá na ceia do Senhor. Os ricos chegavam primeiro, cada um levava a sua comida, eles comiam e quem chegava depois ficava chupando o dedo, não tinha o que comer, tá? Então a pregação do evangelho é loucura para os padrões humanos, mas é a sabedoria de Deus para a salvação dos que creem. Então nós temos aqui esse panorama geral e ele coloca assim, na ênfase que Paulo dá ao contraste entre a cruz, a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo não pode definir o modo de viver do cristão. Então, o cristão, ele vive pelo Evangelho de Cristo, pela cruz de Cristo, pela ressurreição de Cristo e a glorificação de Cristo na eternidade. Esse é o padrão que nós seguimos, esse é o evangelho que nós cremos. O que passar disso é sabedoria humana, é terrena e é carnal. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por ter ficado conosco até aqui. Essa foi o panorama da primeira carta aos Coríntios, né, que nós demos uma panorâmica, e a partir da segunda aula, então, a gente começa a aprofundar os temas. Já deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser.